Inquérito policial junto com o Ministério Público aberto contra mim, Josafá Agra, através do presidente da Congregação Cristã no Brasil, o senhor Rubens da Silva, junto com os anciões Luiz Carlos Euclides, aquele de Viçosa, mais o ancião Cláudio Marsola, foi arquivado contra mim. E eu vou ler aqui para vocês a peça. Que está simplesmente fantástica, e eu vou mostrar para vocês que as alegações que a CCB faz, junto com esses defensores da CCB faz, não passa de pura falácia. Está aqui o documento do Ministério Público. Esse aqui é um documento do Ministério Público e você pode enxergar aqui o nome das pessoas que estão fazendo denúncias contra mim. Você pode ver aqui, Rubens da Silva é o presidente da administração da congregação, Luiz Carlos de Viçosa e Cláudio Marsola. Foram estas pessoas que moveram essas denúncias que culminaram nesse inquérito e nessa investigação policial. Antes disso, eu quero falar para vocês, eu fiz um vídeo de ontem rebatendo fake news contra mim, rebatendo difamações contra mim sobre eu fui condenado pela CCB ou fui condenado por algum outro processo. Um outro defensor da CCB que trabalham com a mentira, fazem recortes das minhas falas, não colocam elas inteiras para construir uma narrativa contra mim. Tem um canal aqui, defensor da CCB, e eu vou colocar o vídeo dele aqui no ar. Então vamos assistir o vídeo que dá menos de 1 minuto aqui para mostrar para vocês como estas pessoas são desonestas, trabalham com a mentira. A prova de quem está do lado deles é o diabo. Porque nenhum cristão vai trabalhar com a mentira. Nenhum cristão de verdade vai se utilizar de ferramentas que não são justas e verdadeiras. Eu vou mostrar aqui para vocês e depois, logo depois, esse comentário aqui vai ser breve, nós vamos ler aqui a decisão do Ministério Público. Tá? Vamos ver aqui o que fala, o que fez esse senhor, essa narração mentirosa, e eu vou mostrar para vocês que isso não passa de enganação. Fica vendo. Eu nunca fiz ofensa alguma à congregação Cristã no Brasil ou a qualquer um de seus membros, não à toa que passei por processos contra mim e eu fui absolvido de absolutamente todos até o momento. Condenação do Josafá Agra. Fica o réu condenado ao pagamento de uma indenização por danos morais e a imagem fixada em R$15 mil, bem como obrigado a remover do YouTube, já fez isso, os mencionados vídeos que contêm ofensas dirigidas ao autor, sob pena de R$250 por dia de descumprimento. Aí ele reverteram a situação para ele. Ele ganhou o processo e eu vou ter que pagar a indenização para ele de R$15 mil. Primeiro ponto é que esse processo não finalizou, ainda ele não terminou, e eu já falei isso aqui diversas vezes. Esse sujeito está dizendo que eu já fui condenado e assim por diante. O processo ainda não transitou em julgado e ainda está sendo recorrido. Simples assim. Não acabou o processo. Não à toa, a prova disso é que eu não fui intimado a fazer o pagamento. Eu não fui intimado. Por que eu não fui? Porque o processo não terminou. Outro detalhe, esses homens estão abrindo, esse sujeito abriu um processo que corre sob sigilo. E eu já comuniquei isso ao meu advogado para a gente saber qual é a tratativa que se toma aqui. Abrindo um processo sob sigilo para denegrir a minha imagem, me atacar. Portanto, né, essas informações são falsas e mentirosas. Aí ele fala que eu estou fazendo ofensas à CCB, e eu já falei sobre isso aqui diversas vezes. Eles sabem da verdade, mas não estão nem aí. Eles precisam criar essas fake news para poder me atacar e me denegrir a minha imagem. Esse vídeo eu estava falando sobre a natureza humana, não estou falando do CCBano. A natureza humana pecadora, que precisa do verdadeiro evangelho para ser transformado. Porque senão, na natureza humana, o pecado quer o pecado. Ele quer continuar no pecado. E aí eu falo do porco e a lama. É a mesma coisa. Eu estou criando uma conjectura para dar uma explicação. E esses sujeitos mentirosos, que não se importam com a verdade, estão criando essa narrativa para dizer que eu chamei o CCBano de porco.
Eu jamais usei esse tipo de linguagem para ofender os irmãos que estão na congregação cristã no Brasil. Fica vendo o restante aqui, tem alguns segundinhos. Com manifestações de desrespeito e difamação de honra de uma pessoa, chamando-a de hipócrita, enganador, farsante, entre outras ofensas. Acrescenta que o fato de tais xingamentos serem feitos dentro de um contexto religioso seria um agravante e não uma atenuante da conduta, pois vilipendia a crença religiosa, conforme o artigo 208. Ele não mostra o restante da narração, né? Porque no processo do Luiz Carlos, eu nem posso ficar falando muito aqui, né? Eu nem posso ficar falando muito. Tá? Mas isso aqui não passa de mentiras, são fake news. Estes homens, eu posso falar com tranquilidade, aqui até na cara deles, se um dia eles entrar aqui, que esses camaradas são mentirosos e enganadores. Eles recortam as minhas falas porque não conseguem usar as minhas falas na totalidade. E o público que me acompanha sabe disso. E isso só mostra cada vez mais o quanto eu estou aqui na luta pela verdade, enquanto estes homens cada vez mais afundados na mentira. Simples assim. Agora vamos para o processo, né, que o Ministério Público arquivou, que a congregação tentou mover contra mim. Esse processo é mais uma prova de que essas acusações de que eu ofendi, de que eu cometi crime, racismo religioso, preconceito, tudo isso são balelas, não passa de acusações vazias, que é o que nós vamos ver na decisão do Ministério Público ao meu favor. Tá aqui, ó. Eu peço que vocês prestem atenção, que já de início aqui, ó, olha o nome. Olha o nome que tá aqui, ó, o título do documento. Promoção de arquivamento, ou seja, processo arquivado. Simples assim. Quem são os envolvidos nesse processo que moveram contra mim? Fica vendo aqui, ó. Olha ali. Rubens da Silva, que é o presidente da Congregação Cristã no Brasil. O Rubens da Silva, em cima está falando ali, né? Encaminhado pela Congregação Cristã no Brasil, representada por seu presidente Rubens da Silva e por Luiz Carlos Euclides e Cláudio Marsola. São esses três homens aí que moveram essa denúncia que foi arquivada. E eu vou ler aqui algumas coisas, tá? Eu vou ler aqui algumas coisas para vocês, né? Para a gente tomar conhecimento. Aqui trata-se de um inquérito policial e de uma investigação do Ministério Público que foi arquivado, que a CCB, a Congregação Cristã no Brasil, moveu contra mim. Vejam que é a própria instituição, representada pela sede do Braz, ok? Não é coisa de membro frequentador. Vamos ler aqui então. Cuida-se de inquérito policial instaurado a partir da notícia crime, encaminhada pela Congregação Cristã no Brasil, CCB, representada por seu presidente Rubens da Silva e por Luiz Carlos Euclides e Cláudio Marsola, para se apurar as práticas de possíveis crimes de difamação. Aí tem o código aqui, né? O código penal, a injúria, né, que é o artigo 40 também do Código Penal, e de racismo religioso, perpetrados, em tese, por Josafá Agra de Santana, que tem domicílio neste município e comarca de Pindamonhangaba. Os requerentes, aí está o número das folhas, e aí vocês podem abrir lá e acompanhar, em apertada síntese que o investigado, valendo-se da plataforma do provedor de aplicações de internet YouTube, praticou condutas criminosas em detrimento da Congregação Cristã no Brasil e de seus membros, abalando a imagem da instituição e dos representantes dela perante os fiéis. Isso aqui, ele está só reproduzindo o que a CCB falou. Não é que o Ministério Público está dizendo que eu fiz. Ele está só relembrando o que a Congregação Cristã no Brasil, né, disse ou denunciou. Aduzem, ou seja, dizem que Josafá faz utilização indevida da imagem dos membros da comunidade religiosa, que é uma bobagem, que a imagem deles são públicas,
e desvirtua as mensagens pregadas aos seguidores, assim como faz acusações levianas às vítimas. Ainda segundo a notícia crime inaugural, através de prints retirados dos conteúdos produzidos pelo investigado, afirmaram os noticiantes, por exemplo, que as publicações indevidas anunciam que Luiz Carlos aí ele coloca entre parênteses, entre aspas, né? Que foi eu que falei. Luiz Carlos faz malabarismo com as escrituras para ludibriar o povo e blindar a CCB das críticas. São títulos dos meus vídeos. Que ele, referindo a algum membro da congregação cristã no Brasil, deixou escapar que só querem o dinheiro, que a preocupação da requerida não são os fiéis, mas sim a arrecadação. Bem como que a pior de todas as prostituições é a do evangelho. Sim, exatamente. E que eles trocaram o evangelho por fama, muito dinheiro e poder. Ou seja, o Ministério Público está relembrando aqui algumas acusações que eles fizeram contra mim. E aí fala, juntada com a notícia crime apresentada, requeridos de retirada dos conteúdos da internet publicados pelo investigado, o que, apesar de ter contado com a representação da autoridade policial, foi indeferido pelo juiz após parecer contrário do Ministério Público. O caso é, pois, de arquivamento em relação ao crime tipificado no artigo 20, parágrafo 2 da Lei 7.716/89. Certo é que, desde a manifestação ministerial sobre a não retirada dos conteúdos publicados na internet, através do YouTube, pouca coisa se alterou. Em verdade, a instrução do requerido, a instrução do inquérito policial não angariou maiores elementos que indicassem a existência de discursos afetos à intolerância religiosa, atos de preconceito com origem da religião propagada pelas vítimas, até mesmo porque a prova é afeta aos vídeos cujos links foram encaminhados nas petições. Ou seja, o promotor viu os links e assistiu. E assistiu mesmo, porque mais para frente ele fala coisas que foram mencionadas no vídeo e que, inclusive, o promotor concordou. De maior relevância, cita-se as seguintes providências realizadas desde então. As declarações de Josafá à Folha 76, os pedidos de inclusão nas investigações de novos vídeos publicados pelo investigado, consoantes links informados à Folha 81 e 86/96, e peticionamentos às folhas, aí fala as folhas tais aqui, pedido de quebra de sigilo de dados à Folha 143, peticionamento do investigado através do advogado por ele constituído, a folha tal, oportunidade em que colecionou cópias de peças de diferentes processos que está ou esteve envolvido em temas análogos ao que são agora tratados no presente inquérito policial. O relatório do doutor delegado de polícia que consta na folha e tal. Bom, eu vou dar uma pulada aqui para a gente ir para a decisão. Eu vou ler essa parte da decisão que eu acho muito interessante e vale a pena vocês ouvirem. Assim, de um lado é permitido o discurso proselitista para fins de cooptação de novos adeptos a práticas religiosas, ou seja, é permitido você ir lá fazer novos membros. Do outro lado, também deve-se assegurar a liberdade de expressão àqueles que não comungam dos mesmos sentimentos e que não concordam com as práticas de determinada religião, sem, contudo, que se possa falar da prática de crime. Em razão de tais premissas, entende o Ministério Público que não houve a prática de delito de racismo religioso. Ou seja, não houve essa prática, né? Aliás, olha só, em razão de tais premissas, entende o Ministério Público, o investigado, muito embora algumas das publicações dele sejam ácidas, não parece induzir ou incitar discriminações ou preconceitos relacionados à religião daqueles seguidores da congregação cristã no Brasil. E sim, alerta os adeptos para possíveis desvios de finalidades empregado pelos responsáveis pelas pregações. Tanto faz sentido que, salvo o melhor juízo, o investigado professa ou já professou a mesma religião e integra ou já integrou
os seguidores da Congregação Cristã no Brasil, mas não concorda com todas as práticas de culto, insurge-se contra práticas que ele, Josafá, considera irregulares, de autoridade daquelas atuais representantes da CCB, que cita os nomes. Segundo o investigado, a título de exemplo, a utilização indevida do evangelho bíblico para o fim de instrumentalizar a troca dos ensinamentos religiosos por dinheiro, fama e poder, o que seria contra os preceitos verdadeiros da fé cristã. O investigado condena os segmentos acríticos de fiéis da CCB, o que leva muitas pessoas a tomarem atitudes e seguir suas vidas sem maiores indagações das razões pelas quais elas assim agem, inclusive com doações vultuosas em dinheiros aos mandatários da religião. Aí ele demonstra aqui um vídeo, ele fala sobre um vídeo aqui, né? Aí segue aqui também dizendo que sobre as minhas críticas ácidas, né? E que não permite a retirada dos conteúdos. Aí ele menciona alguma das minhas falas dos vídeos, o promotor. Vamos ouvir. Fala do Josafá. Desespero. A falta de dinheiro. O Deus destes homens é o dinheiro. Mexe no dinheiro deles e esses homens entram em desespero. Eles falam o que quiser que falar, eles fazem o que tiver que fazer. Não tem importância, conquanto consigam trazer o dinheiro de volta. Minha fala em um desses vídeos que eles colocaram lá. Eles colocaram a CCB como se fosse a pessoa que a Bíblia está se referindo, mas não é. A Bíblia se refere a Cristo, a Deus, mas eles colocam a CCB como se fosse Cristo. E a própria Bíblia falando da CCB. Na cabeça deles, é assim, né? Se você se afastar da CCB, se você recuar, se afastar da CCB, quer dizer então que Deus não tem mais prazer em você. Você percebeu o joguete de palavras que eles fazem? E aí, finalizando, o Ministério Público, depois de muita coisa, eu pulei muita coisa aqui, né? Porque as decisões deles são longas. E aí ele vai para as conclusões. Vejam o que diz o Ministério Público. E olha que foi colocado tudo. A CCB colocou tudo. Vídeos, link de vídeos. Falou que eu faço isso, que eu faço aquilo. Ofende, denigre e falou tudo. Eles investigaram tudo, gente. Eles abriram tudo. Os vídeos que você vê, os vídeos que esses defensores da CCB assistem, eles assistiram. Eles viram. Só que o defensor da CCB, ele é tapado. Ele não consegue enxergar a realidade na frente dele. Eles não conseguem enxergar o meu trabalho aqui, que apesar deles não gostarem, não estou cometendo crime algum. Na cabeça do CCBano, por eu fazer crítica à CCB, não importa qual, é ofensa. Eles se sentem ofendidos, mas o sentir-se ofendido não configura crime na lei, em muitas vezes e em muitos casos, que é o meu. Vamos ver a decisão aqui que os promotores e o Ministério Público deu. Não se verificam presentes, portanto, os pressupostos aos requisitos para a configuração do discurso preconceituoso ou discriminatório, ou seja, não viu nada disso nos vídeos. De acordo com as diretrizes entabuladas pelo STF, não há desigualdade nos representantes da CCB em relação ao investigado, nem mesmo de discurso de superioridade, e menos ainda argumentos legitimadores de opressão. Ao contrário, o investigado repudia tal prática. Ou seja, nós não vimos nesse investigado um discurso de superioridade, de opressão, né, de querer ser maior do que eles. Ao contrário, o Ministério Público falou, olha só, legitimadores de opressão. Ao contrário, o investigado repudia tal prática. Ou seja, o que eles perceberam nos meus vídeos é que eu repudio essas práticas de superioridade, de opressão, que a CCB está tentando imputar a mim. Olha só o que diz mais. Inclusive, através de discursos não transparentes dos representantes da igreja. Aí ele vai concluindo. Frente a todo o exposto, ausente a justiça causa, com base no artigo 395, inciso 3º do Código do Processo Penal, o Ministério Público promove o arquivamento do presente inquérito policial no tocante ao delito do artigo 20, parágrafo 2º da Lei 7.716/89, sem prejuízo do disposto do artigo 18 do Código de Processo
penal. E aí ele fala mais algumas coisas aqui. Portanto, irmãos, eu estou mostrando para vocês com prova, não com narrativa, como eles fazem, não com falácias, como eles fazem, que eles não têm nada para apresentar. Ao contrário, quando vem aqui, pega um pedaço de um processo do Luiz Carlos que ainda nem terminou, que ainda está sendo arrolado pelo judiciário. Ok, irmãos? Então fica aqui mais uma vez desconstruído, desmanchado essa narrativa enganosa que os defensores da CCB promovem pela internet. Mentindo, difamando, caluniando, removendo pedaços de fala para criar uma narrativa enganosa. Ou seja, essas pessoas fazem e promovem tudo aquilo o que eles condenam. São hipócritas. Né? Poderia falar o nome desses canais de cada um, mas eu não quero falar para não promovê-los, né? Para não ter esse canal como uma espécie de trampolim. Mas vocês são mentirosos. E o importante aqui é que os seguidores desse canal estejam cientes disso e saibam disso. Isso é o que importa, ok? E aí fica aí, né, a juízo de vocês que estão assistindo tirarem as suas próprias conclusões. Detalhe, enquanto eles vêm com narrativa enganosas, Josafá traz prova documental. Pode olhar os meus vídeos, vários deles aí eu trago argumento. E quanto a essa parte que falou, o Josafá foi condenado, é mentira. Aquilo é apenas uma parte do processo, uma das decisões do processo. O processo ainda não foi concluído, o processo ainda não transitou em julgado. Então, quando falar isso para vocês, você fala, amigo, o processo ainda não transitou em julgado. Portanto, você não pode dizer que o Josafá perdeu o processo ou que já foi condenado. Se você fizer isso, você é falso e mentiroso. Simples assim. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.